Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso do Tagliaferro, que teve a sua audiência inicial do processo de extradição feita hoje, né? E nesse processo, evidentemente, ele pôde falar com o juiz que vai julgar o caso lá na Itália e apresentar todas as provas do lado dele da versão. A gente não sabe ainda qual é o embasamento completo dele, isso é uma coisa que ele está tratando com os advogados dele lá, mas eu garanto para vocês que tem ampla base para ele mostrar que ele está correto nessa história e que ele está sofrendo perseguição lá na Itália, né? Então ele já voltou para casa, ele gravou esse vídeo aqui falando que já está voltando para casa e coisa e tal, que foi muito bem na audiência e que o juiz se mostrou bastante aberto aos argumentos que foram colocados. Particularmente chamou muita atenção o fato do Alexandre de Moraes ter sido sancionado na Lei Magnitsky e também o fato de que tem uma juíza brasileira perseguida que também se exilou lá nos Estados Unidos, a Ludmila Lins Grillo, né? Ou seja, que mostra que tem coisas erradas acontecendo na justiça do Brasil. O pessoal não pode tratar esse caso como se fosse, ah não, o cara está condenando, a justiça do Brasil está pedindo, então vamos fazer, né? A justiça do Brasil agora está se equiparando à justiça da Líbia, de Cuba, da Venezuela, que persegue opositores e que, é lógico, nenhum país sério vai seguir essa justiça, né? Vamos entender as informações que a gente tem até aqui. Não temos muitas informações não, mas as que temos são positivas. Essa notícia foi sugerida por Fã do Miku Nerdola, Harry Peter e as Ressacas da Morte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Eduardo Tagliaferro acabou de sair da audiência na justiça italiana, disse que foi tudo muito bem, ficaram impressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo. Vamos ouvir ele falando aqui antes de mais nada? Pessoal, bom dia aí no Brasil. Quero primeiramente agradecer a todos pelas mensagens, a todos pelos e-mails que eu fiquei sabendo que foram enviados à corte, pelas orações, pelas boas palavras. Quero informar que eu já estou indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui de estudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu advogado, meu advogado, Mariano, que me acompanhou em tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos para a luta. Ficaram super impressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida, e também pelos problemas, né, das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Um abraço, fiquem com Deus. Ou seja, evidentemente, essa foi só a primeira audiência, eles também devem ter encaminhado toda uma defesa por escrito também, né? Tipicamente a audiência é só complementar a defesa por escrito. Na defesa por escrito eles devem ter colocado todos os argumentos adequados lá de por que esse processo contra o Eduardo Tagliaferro é um processo injusto, né? E como eu já expliquei, o caso dele é muito simples, né? A acusação contra ele é que ele vazou dados confidenciais, mas evidentemente vazou dados confidenciais no melhor interesse da sociedade, como fonte jornalística, porque viu que era um absurdo que estava sendo feito lá no STF e atuou desta forma, né? Então isso é uma coisa que chama muita atenção. Como eu falei para vocês, essas coisas que são claramente não crimes, é lógico que o Alexandre de Moraes não vai conseguir o que ele quer, né? Algumas pessoas estão perguntando, ah, mas por que ele está voltando para casa? Por que a Carla Zambelli continua presa e está sendo tratada de forma diferente? Aqui a moça que está perguntando, o moço que está perguntando aqui. E aquilo que eu expliquei para vocês, né? O caso da Carla Zambelli é mais complicado. Eu concordo que ela está sendo perseguida, ela está sendo perseguida com certeza, mas não é um caso tão claro que você olha assim e vê, caramba, né? Porque o caso dela teve uma invasão no sistema do CNJ, né? Uma outra coisa que ajuda, como ele falou aqui, o caso da Ludmila Lins Grillo, é porque isso mostra que há perseguição de fato, há juízes sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa que chama a atenção de juiz em qualquer lugar do mundo, né? Um dos grandes pontos que toda justiça tem no mundo inteiro, inclusive na Itália, inclusive no Brasil, é justamente a independência do juiz. O juiz ele tem o direito de decidir como ele achar melhor, né? E aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil a Ludmila Lins Grillo foi exilada, ela foi afastada, e não só ela, tá? Teve vários juízes. Lembra aquele juiz que determinou que havia indenização a ser paga
para um deputado estadual lá do Paraná, né? E o Alexandre de Moraes não gostou disso. Não, que não tem indenização, não tem nada errado no que eu fiz. Botou o cara investigado pelo CNJ. Aliás, mais de um juiz já teve caso de ser investigado pelo CNJ. E isso fere diretamente a independência judicial. Isso mostra, mais uma vez, que nós não estamos numa situação de democracia, de devido processo legal. Juízes têm o direito de discordar. Não há isso é uma coisa importante que muita gente não sabe. Não há hierarquia entre o STF e o juiz. O STF não manda no juiz. Cada juiz é autônomo para tomar a decisão que quiser. É verdade que aquela decisão do juiz ela pode se recorrer para a instância superior e a instância pode reformar a decisão dele. Mas não há ordem de juiz, ou seja, o Alexandre de Moraes não tem o direito de demitir um juiz que ele não gosta. Em última análise, ele fez isso, né? Isso é um dos muitos absurdos que estão acontecendo aqui no Brasil. Fez isso com a Ludmila Lins Grilo e outros juízes que também foram ameaçados com processos no CNJ, com possível expulsão e coisa e tal, o que é um absurdo, o que é um rompimento dessa regra de não haver hierarquia na justiça brasileira. O Alexandre de Moraes decidiu que ele que decide tudo, ele que manda na justiça brasileira e ponto e acabou, né? Violação do processo legal é um dos argumentos para não extraditar Tagliaferro, né? O Tagliaferro falou que um dos argumentos deles também é a questão da falta de citação. Ele não foi citado nesse processo. Esse processo estava totalmente em sigilo e ele foi citado por edital no final das contas. Citação por edital é uma coisa muito frágil no final das contas, né? Uma forma de violação à ampla defesa e ao contraditório, né? Porque você entra num processo sem nem saber que você estava sendo chamado para lá, né? Então, isso é um problema, sem dúvida alguma, e eles vão argumentar a violação do processo legal. Outra coisa curiosa, também vai abordar o contexto legal do caso, que envolve denúncia de Tagliaferro pelos crimes, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que isso é um crime político, que pode impedir a extradição, né? Isso é outra coisa. Extradição você tem para crimes comuns, né? E aí, repara o caso da Carla Zambelli, invasão de sistema, isso é um crime comum, né? Agora, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso tipicamente, cara, a Lei de Segurança Nacional, que tinha esses crimes de golpe de Estado, não sei o que lá, ela não era usada exatamente porque isso é considerado coisa de ditador. Todos esses processos não eram usados, todos esses crimes ficavam meio à parte do meio jurídico brasileiro, porque todo mundo considerava isso coisa de ditador, ditadura que usa esse tipo de coisa. E agora o Xandão está usando para todo mundo, né? Todo mundo acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sendo que qual a violência que ele fez? Ele meramente criticou o Alexandre de Moraes, meramente colocou informações, né? E a Itália não extradita crimes políticos. Por que extraditou o cara lá que estava envolvido no Petrolão, no Mensalão lá atrás, Piazzolato, não é isso? Porque corrupção não é crime político, corrupção é roubo, né? Não tem crime político. No caso dele é crime político e isso é mais difícil dele ser extraditado. Então tem uma série de argumentos aqui que ele colocou, né? E uma coisa curiosa é a vantagem de que quando o Alexandre de Moraes fez essa citação, ele traduziu todo o processo para italiano, o que ajudou o Tagliaferro na defesa dele para expor todos os absurdos que tem lá. Ele não tinha outra alternativa, tinha que traduzir de qualquer forma para entrar com o processo na justiça italiana, mas isso é caro, né? Tradução juramentada é um negócio caro, né? De qualquer forma, muito importante, parabéns ao Tagliaferro, tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai perder. Obrigado por assistir o vídeo até o final.